Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando uma segunda-feira aqui, a semana firmes e fortes. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Sem garra e sem determinação, a gente não chega em lugar nenhum, não é verdade? Então, meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou a criadora da fanpage Vocação Jurídica e hoje eu quero abordar um tema que é muito importante e esse tema foi objeto de estudo no workshop do HC, que foi um workshop que eu fiz com muito carinho na última sexta-feira e nós ficamos quase 6 horas trabalhando sobre o habeas corpus, sobre as espécies de cabimento, aprendemos a redigir a peça com base em casos reais, foi muito bacana. E aí me veio esse insight para falar sobre esse tema, embasado numa pergunta de uma advogada inscrita no workshop. Ela me perguntava o seguinte: doutora, eu tenho um caso aonde o meu cliente foi preso. E, na verdade, houve uma denúncia anônima dizendo que ele traficava, que ele é traficante de drogas, e com base nessa denúncia anônima, os policiais estiveram até a casa dele, fizeram uma busca lá e encontraram, acho que foi dentro da geladeira, em algum local, encontraram maconha. E aí ela me dizia o seguinte: doutora, ele é primário, de bons antecedentes, ele trabalha, não tem nenhum envolvimento com tráfico. Na verdade, já está mais do que provado que ele é usuário, através de amigos, de conhecidos, todos que os conhecem, sabe que ele realmente é usuário de drogas. Então, a minha pergunta, doutora, é qual? É a seguinte: cabe aqui a impetração de um habeas corpus alegando ausência de justa causa? Foi essa a pergunta que a advogada fez. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o que é a justa causa? A gente tem que entender a definição jurídica desse conceito, vou falar rapidamente, e como que ele deve ser encarado na prática. Esse conceito, ele é interpretado, né? Aliás, qualquer conceito em direito penal, direito processual penal, ele é interpretado pelos tribunais. E aí, com base nessa nova interpretação, é que a gente aplica e descobre se cabe HC ou não. Bom dia, doutora Célia, seja bem-vinda. Então, vamos lá. O que é justa causa? Quando a gente fala em justa causa, a gente está falando dos indícios de autoria e materialidade delitiva. Então, por exemplo, quando é instaurada uma investigação, ela tem como finalidade justamente identificar isso. Se houve uma prática delituosa e se aquela pessoa que está sendo indiciada, existe algum indício, algum resquício, algo que demonstre que ela talvez tenha praticado aquele crime. A ausência de justa causa na prática, ela requer, quando a gente fala que é ausente, não tem justa causa, o que significa dizer? Que na investigação não há um menor resquício, não tem nada que aponte tanto para a prática delituosa como para a autoria delitiva. E vocês sabem que a ausência de justa causa, ela possibilita o cabimento do HC. Para quem ainda não tem muita familiaridade com o HC, existe o artigo 648 do nosso Código de Processo Penal, que fala dos casos de coação ilegal. E no inciso 1 do artigo 648, diz que a ausência de justa causa provoca uma coação ilegal. O que quer dizer isso? Se o Estado, né, provoca a instauração do processo criminal e há ausência de justa causa, a parte que foi prejudicada, no caso o acusado, ele pode impetrar um HC. Agora, vamos analisar o caso que eu passei para vocês, da moça que perguntou para mim lá no workshop. Ela disse, então, que havia uma denúncia anônima, onde falaram que viram um cliente dela traficando, que ele era, esse comportamento era frequente, e os policiais encontraram na residência dele substância entorpecente. Então, há justa causa, né? Na verdade, existe aí uma poeira, um indício de que talvez ele seja traficante. O que está, na verdade, analisando aqui se configura o tráfico mesmo ou o uso, né, de drogas. Então, o que eu quero dizer para vocês?
A ausência de justa causa seria, por exemplo, se tivesse ocorrido uma denúncia anônima e não tivesse sido encontrado nada na residência desse rapaz. Aí, com base só na denúncia anônima, não tem como indiciar ninguém. Só com isso, sem nenhum outro elemento. Aí sim configuraria a ausência de justa causa. Então, quando você for pensar em impetrar um HC por ausência de justa causa, você tem que verificar o conjunto de diligências realizadas naquela investigação e se não tem nenhum resquício da autoria delituosa, está ausente. E aí pode sim impetrar um HC. Nesse caso dessa advogada que apresentou para mim, o que ela deveria fazer? O cliente dela foi citado para apresentar a resposta à acusação. Então, eu já falei para vocês que tem a justa causa, mas ela considera que não é tráfico, e sim uso. Então, ela vai pedir na resposta à acusação a desclassificação. Ou seja, ao invés do cliente dela responder por tráfico, ele deveria responder por uso. E o usuário, ele vai lá para o GCRIM. O processo é encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Então, a forma correta, o remédio jurídico a adotar, neste caso, não seria a impetração do HC. Veja bem, o órgão que julga o HC, ele não pode passar por cima do juízo de primeiro grau. Ele só pode analisar o seguinte, ele vai olhar a investigação, não tem nada sobre esse cara, não tem nada que leve ele como autor do crime, beleza, então eu concedo a ordem. Agora, se há um resquício, como nesse caso, que é a denúncia anônima, mais a apreensão da substância, o tribunal que vai julgar o HC, ele não pode analisar isso, porque essa análise, se é uso ou tráfico, compete ao juízo de primeira instância. Se o tribunal analisa em HC, ele está o quê? Suprimindo a primeira instância. Então, não pode. Então, nesse caso, essa senhora, essa advogada, pediria na própria resposta à acusação a desclassificação. E digo mais, quando a gente apresenta a resposta à acusação, a gente tem a possibilidade de apresentar uma peça em apartado chamada exceção de incompetência. Se é uso, quem seria o juízo competente para o processo e julgamento? O Juizado Especial Criminal, e não a vara criminal. Ok? Agora, eu quero deixar aqui uma coisa também muito clara para vocês, porque, às vezes, cabe até a impetração do HC, mas não é a melhor alternativa. Eu disse lá no workshop, né, que foi promovido na sexta-feira, que depois que você passa dessa análise, cabe ou não HC, você tem que fazer um segundo raciocínio. Essa é a melhor forma de eu atingir o meu resultado? Então, vamos supor que nesse caso dessa moça, dessa advogada, não tivesse nada, nenhum indício de autoria delituosa. Então, houve só a denúncia anônima e mais nada. Chegaram lá na casa do cliente dela e não encontraram droga nenhuma. E aí? Não tem justa causa. Caberia, a princípio, o HC. Mas será que a melhor solução é essa? Olha só. O cliente dela foi citado para apresentar a resposta à acusação. Então, ao invés dela impetrar o HC já no tribunal, o melhor seria que ela fizesse uma simples petição, ou então apresentasse na própria resposta à acusação e levantasse a tese da ausência de justa causa. Ou seja, ela primeiro vai despachar com o juiz de primeiro grau e se ele desconsiderar os argumentos dela, aí sim ela impetra o HC. Qual é a vantagem disso na prática? A vantagem é de que antes de subir lá para o tribunal para análise do HC, um juiz de primeiro grau está analisando. Então, gente, resumo da ópera. Quando eu chego à conclusão de que cabe o HC em determinada situação, antes de impetrar, eu vejo se eu posso esgotar todas as hipóteses em primeiro grau. Eu provoco o juízo de primeiro grau para analisar a minha pretensão. E aí, quando eu não consigo, eu vou para o HC. Por quê? O HC, ele dá trabalho. Apesar da legislação falar que a tramitação deveria ser rápida, a gente sabe que não é. Então, eu uso o HC como última situação, quando eu não consigo resolver aqui, no primeiro grau. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender isso, porque, é como eu falei,
nem sempre o instituto, quando ele é cabível naquele caso em concreto, é a melhor alternativa, tá bom? E aí, eu quero deixar 2 recadinhos para vocês. Esse workshop que eu fiz do habeas corpus, que foi na sexta-feira, eu tenho todo ele gravado e eu estou disponibilizando à venda para quem quiser assistir, quem quiser ter acesso. É um workshop onde a gente falou do Instituto do HC, eu trouxe a definição, trouxe a estrutura da peça, como que a peça do HC deve ser composta, quais são as expressões jurídicas e, no último momento, a gente aplicou um caso em concreto, a gente redigiu no workshop uma peça. Então, é bem bacana para quem quer fugir daqueles modelos de internet, quem não aguenta mais copiar e colar, né? E isso muitas vezes prejudica o cliente, porque nem sempre aquela situação que você achou na internet é a situação aplicável ao caso em concreto. Então, para quem quer se destacar na advocacia criminal, quer dominar as técnicas de redação jurídica, eu acredito que esse workshop pode ajudar muito você, tá bom? E um curso presencial que eu estarei ministrando agora em Niterói, na próxima sexta-feira, dia 6 de setembro, lá na ESA da OAB de Niterói, que é sobre o guia prático, a atuação do criminalista nos juizados especiais criminais. Quem quiser maiores informações, entre em contato comigo no WhatsApp. Gente, deixa também sugestões de novas lives para nós entrarmos em contato e eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, de muita paz, muita produtividade e muita consciência e responsabilidade na advocacia, tá bom? Doutora Fabiana, boa tarde. Doutora Patrícia, doutor Clemilson, beijo grande para todo mundo. Boa semana, viu? Fiquem com Deus. Tchau.